2023 foi um ano intenso para Nintendo, com muitos acertos e também algumas decepções. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui agora. Simbora! Gameplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. É isso aí galera, 2023 foi um ano cheio da Nintendo. Ele começou um pouco devagar, a gente sem saber muito o que ia acontecer de junho pra frente. Chegou um momento que depois do lançamento de Zelda Tears of the Kingdom, a gente não sabia nada o que viria pela frente, além de Pikmin 4. Mas aí veio uma Direct de junho e deixou a gente suave na nave. Com isso, a Nintendo lançou 14 jogos para o console nesse ano. E eu vou deixar a lista de todos os jogos com a data rodando em algum lugar aqui na tela para vocês conferirem. Tiveram 5 DLCs lançadas também, 2 novas coletâneas para o Nintendo Switch Online. O Switch passou a marca de 132 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro, com contabilização apenas até o final de setembro, que são os dados oficiais da Nintendo, ou seja, já deve ter passado de 140 milhões fácil. A Nintendo foi a empresa que mais teve indicação de jogos na The Game Awards 2023. Concorreu ao jogo do ano com 2 jogos. Foi a publicadora que mais teve jogos 90 a mais no Metacritic, com 3 jogos. Zelda Tears of the Kingdom, Mario Wonder, Metroid Prime Remastered. E se você contar a DLC, também teve uma DLC 90 a mais, que foi a Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed. Acho que isso já é o suficiente para mostrar o quanto o ano da Nintendo foi intenso, o quanto o ano do Nintendo Switch foi intenso, com muito jogo, fora Story Party de peso que chegaram para o console e a galera pôde aproveitar no seu portátil do coração. Mas nem tudo são flores, né, galera? Tivemos algumas decepções aí nesse ano de 2023 e eu quero falar sobre elas primeiro, antes de falar das alegrias e dos acertos que a Nintendo teve nesse ano também. Bora para as decepções. Começando com Fire Emblem Engage. Eu sei que não vai ser decepção para muita gente, mas para mim foi. Eu sou um fã da franquia, gosto muito de Fire Emblem. Comecei lá no Awakening do 3DS e desde então gosto muito. Depois de Fire Emblem Three Houses vindo para o Nintendo Switch, eu esperava um jogo da mesma altura ou melhor. Visualmente o jogo é impecável, lindas cutscenes e gameplay do jogo é absurdamente bom e arrisco dizer, se não o melhor, um dos melhores da franquia. Só que o jogo deixa a desejar bastante no quesito história, no quesito personagem, no quesito diálogo. O jogo é muito raso, muito superficial e você não se sente envolvido pelos personagens, pela história, pela narrativa, nada. Pelo menos pra mim é assim que aconteceu. Então eu tinha uma expectativa muito alta de Fire Emblem Engage, mas infelizmente o jogo não conseguiu alcançar essa minha expectativa. E pra mim foi uma decepção. Comenta aqui embaixo se pra você também foi. E galera, tem uma coisa que é meio óbvia, né? Acho que é a decepção pra todo mundo. Não sei nem se foi uma decepção, foi mais um what the fuck? O que é isso aqui? Everybody Want to Switch. A Nintendo anunciou esse jogo do nada no Twitter. Um jogo que tinha rumores que tinha sido engavetado por ser muito ruim. A Nintendo lança ele, bota num preço absurdo e faz isso no momento que a gente não sabia nada do que viria pro Nintendo Switch depois de junho, só Pikmin 4 pela frente. Então assim, foi um jogo festivo que a galera não gostou muito, deu aquele climinha de final de festa do console, isso deu uma decepcionada aí na galera que tava esperando coisa boa e veio Everybody Want to Switch. Mas assim, ninguém esperava muita coisa de Want to Switch, né? Não esperava nem uma continuação de Want to Switch. Então assim, a Nintendo perder tempo com isso, janela de lançamento, foi meio decepcionante. Eu quero entrar num ponto aqui, que é um ponto bem importante, que as pessoas vivem reclamando da Nintendo, que é referente a preço. E nós tivemos algumas decepções referente a preço esse ano com a Nintendo também. Começando com The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A Nintendo decidiu precificar esse jogo de forma diferenciada com os demais jogos. Ele custa $70 lá fora e 350 e poucos reais aqui pra gente no Brasil. Um preço que é fora da curva, porque todos os outros lançamentos, o preço teto era de $60 ou 299 reais pra gente no Brasil. Então isso foi bem decepcionante, porque o jogo, ele não é um jogo que veio pra nova geração de console, iguais os jogos de PS5 e Xbox Series, que estão custando mais caro essa faixa de valor pela justificativa de ser jogo de uma nova geração, 4K e mais custoso para fazer. Não, Zelda Tears of the Kingdom foi lançado no mesmo console que Breath of the Wild, que custou $60. E a gente sabe que Tears of the Kingdom, embora tenha bastante coisa nova, e a gente vai falar sobre ele, é claro, nas alegrias e acertos da Nintendo de 2023, mas isso foi bem decepcionante, porque a gente sabe que muita coisa foi reaproveitada do Breath of the Wild, e a Nintendo nem fez o jogo do zero para poder justificar dizendo que foi $70, ou 350 e poucos reais aqui pra gente. E pior ainda,
ainda a mídia física chegou por R$399, que a gente paga R$50 a mais em mídia física aqui no Brasil. Então assim, foi uma decepção essa questão de precificação pro Zelda. Mas eu não diria nem apenas pro Zelda não, tá? Eu vou incluir mais 3 jogos aqui na decepção de preço, como por exemplo, WarioWare Move It, que é um jogo muito curtinho de microgames. Eu fiz review aqui, recebi a chave antecipada, mas eu acho que esse jogo deveria custar mais barato do que ele custa, talvez por volta de R$100, ou até mesmo vir de graça no Nintendo Switch Online como benefício para assinante do pacote expansão, alguma coisa assim. Quem quiser comprar, compra no preço cheio, mas pelo menos dá a possibilidade de quem assina o pacote receber esses jogos que são menores, são jogos de menor investimento e que acaba ficando no limbo porque o preço não condiz. E falando em precificação, nós temos também a Advance Wars 1 e 2, que teve vários problemas de adiamento. Foi adiado 2 ou 3 vezes, não lembro agora, e quando saiu também saiu $50. É um jogo meio simples na sua proposta. Foi um remake muito bonito, mas muito simplista, então talvez se fosse um pouco mais barato ele teria emplacado mais. E o próprio marketing da Nintendo nesse jogo foi muito baixo, então assim, nada ajudou esse jogo e acabou sendo uma decepção mesmo o lançamento. Mas pra mim, o pior de todos eles é referente a Bayonetta Orange Cereza and the Lost Demon. Por quê? Porque esse jogo, ele é um acerto da Nintendo. Eu tô colocando ele na lista de decepção apenas por causa do preço de lançamento, porque o jogo é um acerto. Espero que a Nintendo continue apostando e bancando jogos igual Bayonetta Orange Cereza and the Lost Demon, porque o jogo é muito bom, eu recomendo a todos jogarem. É um jogo que mistura puzzle com ação, com aventura, com exploração, e artisticamente o jogo é lindo, ele é muito bom, só que ele veio custando full price, preço cheio. E aí Bayonetta, né, a franquia principal, ela já é um pouco de nicho, nem todo mundo tem interesse em comprar, imagina um spin-off de Bayonetta. Então a minha decepção aqui não é do jogo em si, mas sim da Nintendo não ter talvez precificado ele melhor para poder incentivar a galera a comprar e conhecer esse jogo. O jogo tem até uma demo, jogue se você não jogou, mas o início da demo é um pouco arrastada, talvez não convença as pessoas a comprarem, ou as pessoas não veem valor agregado só jogando aquele tempinho da demo e acha que R$2,99 é um preço muito caro para poder pagar no jogo. Então acho que a Nintendo vacilou aí na questão desse jogo, porque poderia dar chance de muito mais gente jogar se ele fosse mais barato. E chegou aquele momento, galera, que eu já reclamei demais e eu vou continuar reclamando, que é uma grande decepção para mim, que é Pokémon. Eu tenho 2 pontos de Pokémon para reclamar aqui. O primeiro deles é com Scarlet Violet. Saíram patches de atualização, saíram 2 DLCs e o jogo continua horroroso tecnicamente, com praticamente os mesmos problemas. As únicas coisas que foram acertadas foram alguns bugs que influenciavam nas batalhas de raids ou então no competitivo, assim como o bug de travar e congelar e o jogo fechar, a maioria foi resolvido. Agora, FPS inconstante, visualmente o jogo horroroso, a tela ficar piscando o tempo todo, slowdown, câmera lenta, tudo isso continua. E aí a Pokémon Company, a Nintendo, todo mundo chegar e lançar 2 DLCs novas com um desempenho pior ainda, pra mim é muita decepção, é brincar demais com a cara do consumidor. Isso pra mim é muito, mas muito decepcionante. E uma outra decepção, galera, foi a Nintendo não ter lançado esse ano nenhum jogo de Pokémon clássico para a coletânea do Switch Online de Game Boy e Game Boy Color e Game Boy Advance. A coletânea foi lançada em fevereiro e até hoje a gente não tem previsão de quando que esses jogos vão sair, quiçá se vão sair. Então assim, é uma decepção muito grande, porque um jogo principal de Game Boy, acredito que além de Tetris, seja Pokémon. E portátil da Nintendo é quase que um sinônimo de Pokémon, e não ter isso nas coletâneas do Switch Online é bem decepcionante. E para fechar essa lista de decepções da Nintendo aqui no ano de 2023, vamos falar de Brasil, né, galera? Nós tivemos o maior lançamento da Nintendo dos últimos tempos e desse ano, que foi Zelda Tears of the Kingdom, não vindo em português. Isso atrapalha demais a galera que quer consumir o jogo aqui no Brasil, já que Zelda Tears of the Kingdom tem muito texto, seja de itens, missões, falas, etc, para poder ler e entender. E a gente não recebeu uma tradução oficial de Zelda Tears of the Kingdom. E não só ele. Tivemos diversos outros jogos que não estão em português, mas igualmente problemático ou pior do que Zelda Tears of the Kingdom é Super Mario RPG, que a gente recebeu esse remake maravilhoso no Nintendo Switch e ele não veio em português. E é um jogo de RPG, galera, texto o tempo todo, história rolando, precisa entender algumas coisas para poder prosseguir no jogo, e português não tava lá. E foi mais decepcionante ainda do que Zelda, porque a gente não teve nenhum jogo de Zelda ainda traduzido para português. Mario a gente já teve. E a gente continua ainda sem entender o porquê que a Nintendo resolveu não traduzir Mario RPG,
tendo todos os outros jogos do Mario já em português. Algumas desculpas já foram dadas, mas fica aquele sentimento de decepção por não ter acontecido. Chega de bad vibes, vamos falar agora das alegrias, dos acertos que a Nintendo teve em 2023 e foram muitos, hein? Eu vou começar por dois que pra mim foram os maiores acertos da Nintendo e que a gente não esperava de jeito nenhum. O primeiro deles é Metroid Prime Remastered. Cara, Metroid Prime Remastered, ele chegou num Shadow Drop, num lançamento repentino na Direct de fevereiro. Simplesmente a Nintendo mostrou, todo mundo ficou babando com os gráficos do jogo, parecia ser um remake. A Nintendo falou, está disponível pra você comprar e jogar. Vá ser feliz. E eu fui ser feliz, muita gente foi ser feliz e todos nós ficamos felizes, porque é um jogaço. Recebeu 90+ no Metacritic e pra mim é um dos top 10 jogos do Nintendo Switch fácil, mesmo sendo uma remasterização de um jogo de GameCube. Eu super recomendo, galera. E o segundo deles foi F099, que também veio numa Nintendo Direct, só que em setembro. O anúncio do jogo pegou muita gente de surpresa, principalmente os fãs de F0 que estão esperando um jogo novo há muito tempo. Ok, não é um jogo novo, mas também não é um jogo antigo. É uma reformulação do F0 de Super Nintendo, agora no estilo Battle Royale, com vários modos bem interessantes. Eu amei esse jogo, foi uma surpresa mega positiva, que viciadaço, joguei muito, não consegui pegar primeiro lugar, fiquei frustrado, decepcionado, mas aí é com a minha falta de habilidade, não com o jogo em si, que é maravilhoso. E cara, ele veio de graça para assinantes do Nintendo Switch Online, então isso é melhor ainda. Foi um grandíssimo acerto da Nintendo para 2023, sem a menor dúvida. E como eu já disse anteriormente, galera, a Nintendo liberou duas novas coletâneas para o Nintendo Switch Online. Uma foi o Game Boy Color para assinantes do pacote básico e Game Boy Advance para o pacote de expansão. Foi um grande acerto da Nintendo, porque estava faltando esses consoles históricos da Nintendo com jogos muito bons e veio muito a agregar o serviço Nintendo Switch Online. A gente esperava, a Nintendo foi lá e lançou e todo mundo ficou feliz. E agora vamos entrar na questão dos jogos, que a gente basicamente já sabia, alguns não, que ia acontecer e que, pô, foi acertos assim absurdamente acertados, assertivos, na mosca, no alvo da Nintendo 2023, começando com ele, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Acho que dispensa comentários, né? O jogo foi indicado a jogo do ano no The Game Awards, ganhou o prêmio de melhor jogo de ação e aventura. A Nintendo dobrou a aposta de Breath of the Wild e conseguiu cumprir isso muito bem. Todo mundo jogou, todo mundo se divertiu, todo mundo lambeu os beiços e não tem nada a reclamar de Zelda Tears of the Kingdom, só exaltar. Foi um dos jogos 90+ da Nintendo no Metacritic esse ano. Uma grande surpresa pra mim, que não era fã da franquia, foi Pikmin 4. Esse aqui foi um acerto absurdo da Nintendo, porque eles conseguiram pegar a franquia, ajustar tudo que precisava ser ajustado, melhorar tudo que precisava ser melhorado e colocar pra galera se deliciar. Eu sei que muita gente não gosta de Pikmin, não é um estilo de jogo que agrade todo mundo, mas eu confesso que fui pego de surpresa, não gostava da franquia anteriormente, tentei jogar e não conseguia terminar. Mas esse aqui, todos os ajustes deles foi o suficiente para gostar demais de Pikmin 4 e um dos melhores jogos do Nintendo Switch, com certeza, e um dos maiores acertos da Nintendo esse ano. Um jogo que ninguém esperava, mais ou menos porque teve vazamento e rumor do pior, mas chegou destruindo tudo e deixando todo mundo maravilhado. Super Mario Bros. Wonder, galera, a reformulação do Mario 2D chegou e chegou com os dois pés de elefante nos peitos. Todo mundo se apaixonou pelo jogo, o jogo ganhou 90+ no Metacritic, foi indicado a jogo do ano no The Game Awards 2023 e ganhou na categoria de melhor jogo de família. E não tem jeito, o jogo visualmente é muito bonito, ele conseguiu reformular algumas mecânicas da tão batida tradicional jogabilidade 2D do Mario, conseguiu colocar coisas inéditas que a gente nunca espera o que vai acontecer com as sementes fenomenais, e foi uma surpresa muito assertiva da Nintendo, que fez assim a galera curtir demais o seu Nintendo Switch. E para fechar de acertos de jogos, galera, o relançamento que a gente achou que nunca ia acontecer nessa nossa vida de meu Deus. Super Mario RPG Remake. Ele veio, ninguém esperava, ninguém acreditava e ele aconteceu. Esse jogo já não agrada todo mundo, eu sei. Ele foi um presente mais pra galera nostálgica e pros fãs lá da época de Super Nintendo, que esperava por alguma coisa repaginada até hoje. E veio muito bem feito. O jogo é praticamente 1 para 1, poderia ter alguns pontos de melhoria, mas realmente o carinho que foi adicionado ali na mão de todo mundo que reconstruiu o Mario RPG para essa pegada mais moderna, tá de parabéns. E isso foi um acerto assim absurdo da Nintendo, porque é ela falando com os fãs dela mais hardcore, é ela falando com os fãs dela de longa data, é ela falando
com os fãs dela, dizendo: às vezes a gente demora, mas a gente atende o que vocês pedem. Super Mario RPG Remake é sensacional, tem um lugar muito especial aqui no meu coração, porque o jogo original tem também, me pega na nostalgia absurdamente, e a Nintendo tá de parabéns por ter relançado esse remake aí pro Nintendo Switch. Falando de Brasil, galera, tivemos coisas boas também, não foi só coisa ruim não, e também de tradução, tá? A Nintendo relançou Kirby Return to Dreamland Deluxe totalmente em português pra gente, e além dele tivemos Pikmin 4, que é um jogo com muito texto, ok? Completamente também traduzido em português, e Mario Wonder, que ele veio tanto traduzido em português no texto quanto na dublagem, já que a Florzinha tagarela fala um monte de frase e essas frases foram todas dubladas e localizadas para o português brasileiro. Então, se por um lado a Nintendo não acertou na tradução, pecando com Zelda Tears of the Kingdom e Mario RPG ausente o português brasileiro ali, ela acertou com outros jogos, como eu citei, principalmente Mario Wonder, que veio até dublado em português. Outro ponto importante da Nintendo aqui no Brasil são as edições especiais do Nintendo Switch que chegaram nesse ano, como por exemplo a de Zelda Tears of the Kingdom, OLED edição especial vermelha do Mario, um bundle temático de Switch OLED Super Smash Bros Ultimate, que tem um desenho alizinho no Joy-Con, também com jogo digital e 3 meses de Switch Online, e também Animal Crossing New Horizons em bundle do Switch Lite, também temático, chegou aqui pro Brasil. Tudo isso ao mesmo tempo lá de fora, muito bom. E é isso, galera, com isso eu encerro esse meu vídeo aqui, que é quase uma retrospectiva, mas resolvi fazer diferente, não falando tudo o que aconteceu do ano. Se você quiser saber uma retrospectiva legal do Nintendo Switch, dá uma olhadinha no capítulo do Anyhows, que é o podcast MesaCast que eu faço junto com o Coelho no Japão, lá no IGN Brasil. Eu vou deixar aqui para você clicar, vou deixar nos cards também na descrição, que lá a gente fez um bate-papo de mais de 1 hora referente a uma retrospectiva bem legal que rolou no ano de 2023 do Nintendo Switch. É um bate-papo entre eu e o Coelho que ficou bem legal, ficou bem divertido. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Dá like aí no vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum e me segue nas outras redes sociais, @canaldigplay, no Twitter e no Instagram, porque sempre rola promoções lá e eu não consigo trazer a tempo aqui pra vocês ficarem sabendo. Então, ó, vai na aba comunidade aqui também do canal que você vai ver lá a promoção. Se você pegou esse vídeo aqui no dia que ele foi lançado, tem promoção de Switch OLED, por exemplo, por 1.889. Ou Switch OLED temático Smash Bros, com Smash Bros digital, mais 3 meses de Switch Online por 2.179. Então assim, são promoções bem bacanas pra você garantir seu Nintendo Switch OLED caso não tenha pego ainda, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!